Olá, estamos aqui para falar sobre o ensaio de tração, que consiste na aplicação de carga de tração uniaxial crescente em um corpo de prova específico até a ruptura. Esse ensaio é amplamente utilizado na indústria de componentes mecânicos, devido à vantagem de fornecer dados quantitativos das características mecânicas dos materiais. Entre as principais características destacam-se limite de resistência à tração, limite de escoamento, módulo de elasticidade, módulo de resiliência, ductilidade, dentre outros. Sabemos que tensão é a relação entre a carga aplicada sobre determinada área. Com base nas informações obtidas na tabela, foi-se calculando primeiramente a densidade do ensaio, com o objetivo de determinar o volume do ensaio, sendo a densidade expressa matematicamente por D é igual a M sobre V. Logo em seguida, pela fórmula matemática, V é igual a A vezes L, onde L significa o comprimento do segmento da barra ensaiada. E por fim, já com o valor determinado da área, foi-se calculado a tensão da força atuante no ensaio. Com base na área encontrada e nas informações apresentadas, veremos a resolução das questões referentes ao ensaio mencionado. Bom, agora nós vamos determinar a área desse ensaio, sendo que nós vamos começar fazendo o cálculo de densidade, que é igual a massa sobre o volume, para a gente poder achar o volume do nosso material. Densidade é igual a massa sobre o volume. 7,85 kg/força por decímetro cúbico é igual a 1,735 kg/força sobre volume. Fazendo os nossos cálculos matemáticos, nós vamos encontrar que volume é igual a 1,635 vezes 10 a terceira, dividido por 7,85 vezes 10 a terceira. Que isso tudo fica igual a aproximadamente 0,221 decímetros cúbicos. Agora nós vamos calcular a área através dessa fórmula. Volume é igual a área vezes comprimento, sendo o comprimento de 78,2 centímetros ou 7,82 decímetros. 0,221, que foi o volume que a gente achou nessa outra fórmula aqui, é igual a área vezes o comprimento de 7,82. Fazendo de novo nossos cálculos matemáticos, nós concluímos que a área é igual a 0,221 dividido por 7,82, que é igual a 0,0282608 vezes 1000, para a gente poder achar em milímetro, que dá 282,608 milímetros quadrados, que é a área do nosso... O tipo de escoamento é entendido como um fenômeno localizado que se caracteriza por um aumento relativamente grande da deformação acompanhado por uma pequena tensão. O escoamento pode ser nítido ou imperceptível. A principal tensão definida na região de escoamento é o limite de escoamento, que é a máxima tensão atingida na região de escoamento. Para os casos de escoamento imperceptível, convencionou-se adotar uma deformação padrão que correspondia ao limite de escoamento, sendo denominado limite N de escoamento. Sendo assim, o limite N dado foi 0,2%. Será de N vezes o tamanho do braço dividido por 100, que é igual à deformação. Sendo assim, a deformação ficará de 0,2 vezes 200 dividido por 100, que vai dar igual a 0,4 milímetros. Continuando, depois do valor obtido da deformação, iremos para a fórmula de tensão, que é F dividido por A, que é 16.700 dividido por 282,62, que é aproximadamente a quilograma-força por milímetro, que é igual à fórmula de... Seguindo para a letra B, vamos falar sobre a deformação plástica, que é caracterizada por certos materiais que possuem se deformar permanentemente, assumindo diferentes tamanhos ou formas, sem sofrer rupturas, rachaduras ou fortes alterações de estrutura quando submetidos a pressões ou choques compatíveis com suas propriedades mecânicas.
Nessa região de regime plástico, pode-se determinar uma série de características do material ensaiado como o LRT, que é o limite de resistência à atração. O LRT é a tensão no ponto máximo da curva, a tensão-deformação da engenharia. É a tensão máxima que pode ser sustentada por uma estrutura que encontra sob tração. Toda deformação até este ponto é uniforme ao longo da região estreita do corpo, prova que se encontra sob tração. Contudo, nessa tensão máxima, um pequeno pescoço começa a se formar em algum ponto determinado, e toda deformação subsequente fica confinada neste pescoço, e a fratura ocorre, enfim, nesse pescoço. E agora, vamos aqui aplicar a fórmula para achar ao tal de pescoço. A fórmula do limite de resistência é a carga pela área, que 20.100 vezes 10 a terceira, dividido por 282,608 vezes 10 a sexta, que, dividindo tudo isso, é igual a 0,711, 23, 25. Limite de proporcionalidade é a máxima tensão acima do qual o material não mais obedece à lei de Hooke, ou seja, perde-se a linearidade entre a relação tensão-deformação. No gráfico, o limite de proporcionalidade é o fim da parte linear e o início da parte curva. O de elasticidade fornece uma indicação da rigidez do material e depende fundamentalmente das forças de ligação interatômicas, o que explica seu comportamento inversamente proporcional à temperatura. É determinado pelo quociente da tensão convencional pela deformação convencional, ou alongamento específico na região linear do gráfico tensão-deformação. De elasticidade, utilizamos a seguinte fórmula: tensão em algum ponto versus braços sobre deformação nesse ponto. Foram pegos os dois valores e logo em seguida tirado a média deles. O primeiro valor foi esse, 5,27232067 versus 200 vezes 10 a menos 3, que é o braço, sobre a respectiva deformação, 0,050 vezes 10 a menos 3. O segundo valor foi esse, 20,947748,7 vezes 200 vezes 10 a menos 3 sobre 0,10 vezes 10 a menos 6, que é o valor da deformação. Logo em seguida foi tirada a média dos valores, somando os dois módulos de elasticidade e dividindo por 2. O valor obtido no final foi este, 0,021018512 MPa. Nessa letra E a gente vai calcular o alongamento, que é a fórmula E. ΔL é igual à variação do comprimento sobre comprimento inicial. No caso, 215,2 menos 190 dividido por 190. O valor da variação de comprimento encontrada foi essa, 0,13263157,8 milímetros. É o coeficiente entre a tensão aplicada e a deformação elástica resultante, lei de Hooke. Tenacidade mede a capacidade que o material tem de absorver energia até fraturar-se, incluindo a deformação elástica e plástica, quando essa energia é absorvida progressivamente. Uma maneira de se avaliar a tenacidade consiste em considerar a área total sobre a curva, tensão-deformação. As curvas representam situações extremas de comportamento do ensaio de tração, o material dúctil e o material frágil. Aqui nesse caso a gente usou a fórmula de resiliência para materiais dúcteis. Calculamos o módulo de resiliência para materiais dúcteis usando o limite de escoamento ao quadrado dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade. O limite de escoamento foi achado na letra A e o módulo de elasticidade foi achado na letra D. Aqui, letra D. A gente só colocou em notação científica. E fazendo essa divisão, a gente encontra 0,038 kgfm por milímetros quadrados, que é o módulo de resiliência para materiais dúcteis.